Quantos conhecem aqui a lei da gravidade? A lei da gravidade funciona? Ela funciona para quem não crê. Independente se você crê ou não que a lei da gravidade existe, ela vai funcionar de qualquer forma. Funciona para qualquer um. A lei da gravidade é o motivo pelo qual nós estamos aqui sem estarmos voando nesse ambiente. Nossos pés estão no chão, as cadeiras estão no lugar, o ambiente está arrumado, porque a lei da gravidade está funcionando aqui. Se você for para o espaço onde a gravidade é zero, você vai começar a flutuar e as coisas vão sair do lugar. Quantos já viram aqui um astronauta jogando o líquido assim, o líquido voando? Quem já viu quando ele está em órbita? Então, a lei da gravidade, ela existe, independentemente se você acredita nela ou não. E os princípios de Deus também. E o princípio da honra, ele funciona, independentemente se você acredita nele ou não. Se você praticar a honra, recebe os benefícios da honra. E se você não praticar a honra, você vai receber o resultado da desonra. E muitas vezes é um caminho sem volta. Portas são fechadas por causa de desonra. Milagres não se manifestam por causa da desonra. Coisas que são pedidas há anos não se manifestam porque a desonra está ali, operando. Quando se vira essa chave, a coisa acontece. Deus intervém. Deus estabelece mudanças. Tem coisa que nós não vamos conseguir através da oração. Vai ser através da atitude. Podemos conseguir muitas coisas na vida, irmãos, por meio da oração. É verdade. E temos que orar. Há uma ênfase em que temos que orar sem cessar. Mas oração sem honra, sem manifestação da honra, o céu ficará de bronze. E não haverá como Deus atingir você, embora Ele queira. O Dr. Mike Murdock tem uma frase que ele diz assim: sabedoria é a capacidade de discernir ambientes, pessoas e oportunidades. Sabedoria é a capacidade de você discernir pessoas, ambientes e oportunidades. Olhando de uma forma macro, na eternidade, nós podemos ver que Satanás foi expulso do céu, porque não soube obedecer protocolos. Ele tinha acesso a tudo. A desonra para com Deus o fez cair de lá. Porque rebelião é um braço da desonra. O Adão foi expulso do jardim do Éden. Fechou aquela porta extraordinária. Porque ele não obedeceu o princípio da honra daquele que colocou ele ali. Veja então que muitas vezes portas são fechadas por causa da desonra. Deus não tem prazer, irmãos, em ver você saindo de um lugar onde Ele te plantou. Ele espera que você tenha consciência. Ele trabalha junto à sua consciência para que você faça a coisa certa. Pessoas têm construído castelos de egos, não conseguem se submeter aos outros. É interessante como em Efésios capítulo 5, Paulo coloca ali que nós devemos se sujeitar uns aos outros. Me parece que é uma frase solta, mas ela faz muito sentido. Ele começando a falar da sujeição de um irmão para com o outro, e em seguida ele vai tocar no assunto da sujeição entre o marido e a mulher. Depois ele vai tocar no assunto da sujeição do marido a Cristo e amar a mulher como Cristo ama a igreja. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus multiplique na sua vida, pastor. Deus multiplique. A sujeição do marido a Cristo, que é o cabeça, e amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Depois, ele fala sobre a sujeição dos filhos aos pais.
apelando para a consciência dos pais, não provocar ira aos filhos também, e termina com a sujeição dos servos aos seus senhores. O grande problema da humanidade é que para algumas pessoas é muito difícil se sujeitar. De reconhecer. Tem muita coisa para a gente tratar aqui, mas nós vamos receber a porção para agora. Glória a Deus, eu sei que vai ser uma porção generosa. Quem crê nisso aí? É possível, pastor, que Deus queira fazer alguma coisa na minha vida e aquilo não aconteça por causa da desonra? É possível que Deus seja impedido de fazer? Eu vou te mostrar que é possível. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo de número 6. Esse é um texto muito conhecido, não é? Eu creio que você já até sabe o que eu vou dizer. Eu queria pontuar aqui algumas coisas. Diga glória a Deus aí. Está sendo entregue da forma como Deus escolheu. A mensagem está sendo entregue da maneira que Ele escolheu. E nós vamos receber. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Jesus tinha irmãos, ó. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Jesus tinha irmãs também. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele prossegue: Não pôde fazer ali nenhum milagre. Diga assim: nenhum milagre. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Lendo esse texto aqui, nós observamos que Jesus andava debaixo de uma unção tremenda. E nesse caso aqui, ele não pôde fazer muitos milagres. Não é que ele não quis, mas ele não pôde fazer. E o texto completa, quando ele diz: Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, na sua própria terra, entre os seus parentes. A pior coisa é considerar comum aquilo que não é comum. Jesus Cristo não era comum. Era um enviado de Deus, um ungido. A unção sobre a sua vida era algo extraordinário. E desprezaram a unção que estava sobre ele. O desrespeito à unção fez com que o céu se fechasse, onde Jesus não podia operar milagres num ambiente de desonra. Toda desonra precede a esterilidade. Ele não pôde fazer milagres. O texto diz: E escandalizavam-se nele. A palavra escandalizar no grego aqui é escandalizo. Significa desmotivar alguém a não confiar em alguém que aquela pessoa deveria obedecer. Ou seja, tiraram a autoridade de Jesus. Houve um atrapalho. E é interessante porque atrapalha-se até a atmosfera. Porque também tudo é uma questão de atmosfera. Atmosfera de desonra, atmosfera de incredulidade. Não tem como Deus operar numa atmosfera assim. A Bíblia fala em Marcos capítulo 8, que Jesus Cristo estava numa aldeia e ali havia um cego.
E Jesus, então, o tira para fora da aldeia. Eu fiquei pensando, por que Jesus tirou o cego para fora da aldeia? Não o curou ali. Ele tira ele para fora da aldeia. E parece que o ambiente não era propício. A atmosfera não era propícia. Ele tira ele para fora da aldeia, o cura e o adverte, diz assim: não entre na aldeia. Uma vez curado, era possível perder a sua cura num ambiente de incredulidade. O céu se fecha. O que de fato nós observamos nesse texto aqui é que Jesus tem intenção de fazer milagres. E nós precisamos deixar uma atmosfera propícia para que o milagre aconteça. O nosso orgulho precisa cair e a honra precisa fluir do nosso coração. É possível no começo lutar contra um sentimento que brota de querer se rebelar, de não querer honrar, mas isso pode ser praticado e mudado, transformado. Eu tenho um irmão, é muito lamentável o que eu vou dizer aqui. Eu tenho um irmão que tem 60 anos de idade. Irmão mesmo de carne, de sangue, não é? Ele nunca respeitou o protocolo. Ele nunca respeitou a autoridade. Sempre desonrou as autoridades. E ele não consegue viver em lugar nenhum, em comunidade. É lamentável. Até os 60 anos de idade, a vida sempre bateu muito nele. Isso nunca foi culpa de Deus. Mas ele nunca quis se submeter às pessoas. É forte, né, Brasil? Aqui, nós vemos Jesus impedido de fazer milagres por causa disso. Tem um livro chamado A Recompensa da Honra. É um livro que eu indico para você ler e se aprofundar. Eu creio que deve ter aí na livraria, de John Bevere. John Bevere um dia recebeu o T.L. Osborne em sua igreja e eles foram jantar. Ele e Lisa foram jantar com o T.L. Osborne e Daisy. E quando chegaram ali, o John Bevere fez a pergunta de $1 milhão para o T.L. Osborne. Perguntou assim para ele assim: meu irmão, eu sei que Deus faz milagre em tudo quanto é lugar, mas na África é algo extraordinário. Os milagres feitos na África a gente não tem visto em outras partes do mundo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o TL olhou para ele e disse: porque na África nós somos tratados como príncipes e princesas de Deus. Quando nós chegamos lá, eles querem levar as nossas malas. Eles querem lavar as nossas mãos. Eu posso lavar a minha mão, o TL falando. Eu mesmo posso lavar a minha mão. E um dia eu impedi um de fazer isso. E Deus falou: não faça isso não. É a semente de honra que ele está plantando para colher o milagre que ele precisa. Não faça isso. Deixa. Isso é um recado para nós, porque também gostamos de dar, gostamos de honrar, gostamos de abençoar. E quando uma pessoa quer fazer conosco, a gente não quer receber. Independente da quantia, independente do que chegue, receba. Pode ser uma empada, pode ser R$1, pode ser 50 centavos, pode ser carregar a sua Bíblia, carregar a sua... Deixa. É a semente de honra que aquela pessoa está plantando e Deus está colhendo. Aleluia. Deus está vendo tudo. Os milagres na África são tão extraordinários que Deise estava na plataforma e na cruzada havia milhares de pessoas e veio uma mãe com uma criança morta. A criança veio enrolada num pano e entregaram a criança na mão de Deise. Ela pegou aquela criança e levantou acima da sua cabeça e disse: Senhor, devolva a vida para esse bebê. E a criança espirrou. Aleluia, deu aquele espirro. E a cruzada veio abaixo, irmãos. E a mãe da criança não disse nada. Não fez nenhuma reação.
ficou ali olhando. A Deise devolveu a criança para a mãe. E quando a mãe tirou o pano de cima do rostinho da criança, a criança estava com 2 olhinhos assim olhando para ela. A mãe deu um grito. Parece que teve um delay. Não é? A mãe deu um grito, parece que teve um delay. E foram perguntar: por que você só gritou agora? Ela falou: porque a minha filha não tinha olhos. Aleluia. A face da criança era como uma bola. Deus fez sair os olhos, irmãos, de dentro para fora. Milagres extraordinários. Não há portas fechadas aonde existe honra. O Senhor, nessa manhã, Ele está com pregos, fixando honra nos nossos corações, porque Ele quer que nós evoluamos. Evoluamos nesse princípio. O Rei de toda a terra veio servir. Se fez homem, andou entre nós, lavou os pés dos discípulos. Olha a fala para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Honra. Aleluia, honra. Esse mesmo livro, John Bevere vai contar. E ele foi num culto dentro de um presídio. A glória de Deus estava grande naquele lugar. Os presos estavam em temperatura máxima. Um bom culto pentecostal, né, irmãos? Glória a Deus. A glória de Deus ali, naquele ambiente. E havia o dirigente, que era o tecladista, tocando o teclado. Aquele homem nem parecia que era um condenado. Sorrindo, alegre, feliz. E um dos membros da comitiva de John disse assim: se essa igreja fosse perto da minha casa, eu ia congregar nela. Tamanha a glória de Deus. E o John pensando: daqui a 2 horas teremos uma outra reunião. Se aqui está desse jeito, quando chegar lá, a temperatura vai estar mais alta ainda. Ele com expectativa já no outro culto. Antes do culto terminar, o Senhor deu a ele uma palavra de sabedoria sobre o dirigente. E falou assim: Deus manda te dizer, rapaz, e você estará para fora desses muros, dessa prisão. E você vai pregar em vários estados americanos. Se aquele homem estava feliz, mais feliz ainda ele ficou. Ele pulava, ele se alegrava. Terminada aquela reunião, eles foram para o tal culto que o John estava tão entusiasmado para ir, com a expectativa lá em cima. E a pior coisa é o pregador estar com a expectativa lá em cima e a turma que vai receber sem expectativa nenhuma. Foi isso que ele encontrou lá. Quando ele chegou lá, as pessoas estavam olhando para ele assim: o que eu vou receber desse homem? Esse versículo de novo, isso aí eu já sei. E ele saiu do céu para o inferno bem rapidinho, né? E ele queria que aquela reunião terminasse logo. Doido para terminar logo. Parecia que Deus não estava ali. Desonra ao ministro, desonra à palavra, não havia nenhuma expectativa. Anos depois, ele encontra com o dirigente numa conferência. Ele se assusta, o cara bate no ombro dele. John, lembra de mim? Ele falou: lembro demais. Eu guardei as fitas. Era VHS ainda. Eu guardei as fitas. Eu me lembro da palavra que eu liberei para você. Você se lembra os detalhes? Aí o John falou: lembro, rapaz, lembro demais que você ia estar pregando fora daqueles muros. Ele falou: John, o que você não sabia quando você me entregou aquela palavra é que eu tinha 3 prisões perpétuas. O cara com uma prisão perpétua já basta, né? O cara tinha 3. Ele disse que numa disputa entre juízes e advogados,
Em poucos meses depois ele estava para fora daqueles muros. Porque não há portas fechadas onde existe honra. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A honra de Deus, ela precede você. Ela vai adiante de você, quebrando as portas que estão trancadas, abrindo caminhos aonde não tem, trazendo chuva em terra seca. Aleluia! Aleluia! Vai adiante de você. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Mas a honra, ela estabelece o milagre. Tem coisa, por mais dinheiro que se tenha, não tem como você comprar aquilo. Mas a honra, ela tem uma mão do homem elástico. Ela vai lá e traz para você. Eu queria citar um exemplo. Quem quer receber aí? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Aleluia. Deus é bom. Quem está recebendo a palavra aí? Eu estou recebendo, viu? Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. A mulher o quê? Rica. A qual constrangeu comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem, reconhecimento da unção. Você vê o pastor Jackson, vê a Aurélia, vê os pastores, existe uma unção sobre a vida deles. Quando você o honra, você está honrando a unção que está sobre a vida deles. E essa mulher reconheceu, esse aí que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Diga, cuidado. Olha, o cuidado. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. É como o quartinho do profeta que a gente tem. Ali. Lugar confortável, irmãos. Bom demais. Glória a Deus. Aí, então disse ao seu moço, Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Estes disseram ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Essa expressão, abnegação, é sharaná, no hebraico. E significa tratar com respeito, tratar com dignidade, tratar com importância. Diga importância. Com muita importância. E aí, então disse ao moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando ele, se pôs diante do profeta. Este disseram ao moço: diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido já é? Veja, não tinha filho, o marido não era novo, era velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por que ela disse isso para ele? Porque era impossível. Aos olhos dessa mulher, era impossível segurar um filho nos braços. Ela deve ter tentado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, 4000 vezes ter filho sem ter resultado. Ela tinha dinheiro, era rica, mas ela não tinha um filho. Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Mas a semente da honra trouxe para ela o que ela não tinha condições de comprar com o seu dinheiro.
aonde havia impossibilidade, se abriu então uma grande oportunidade para ela. E você já sabe o final da história. Depois de um ano, aquela mulher pôde então segurar um filho. Deus manda dizer para você nessa manhã, independentemente do que você queira receber da parte dele, a semente da honra é a chave. Ele está sendo bem direto. A semente da honra é uma chave e você pode acessar as suas impossibilidades. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não há nada impossível. Nós falamos aqui sobre honra, agora, no sentido de os homens de Deus que carregam a unção. Existe um outro tipo de honra que nós praticamos diretamente para com Deus, que são os nossos dízimos e ofertas. Se você recebe praticando para um homem, respeitando a unção que está sobre aquele homem, você também recebe diretamente quando você honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Eu queria que os irmãos colocassem aqui o primeiro slide e a gente vai finalizar aqui com esse texto. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Por que que é as primícias? Por que que é o primeiro? Porque você está dizendo para Deus assim, o Senhor tem o primeiro lugar na minha vida. O restante tudo é segundo. O resto é tudo segundo. O Senhor tem o primeiro lugar na minha vida. Quando você recebe o seu dinheiro suado e você separa os 10% que não lhe pertence e entrega para Deus, você está dizendo assim para Deus, ei Deus, eu estou querendo que o Senhor seja parceiro comigo. As minhas finanças eu estou consagrando a Ti. Porque se alguém vá numa encruzilhada, arreia um despacho e dá legalidade para aquela entidade maligna agir na vida dela, imagine você na casa de Deus, consagrando as suas finanças a Deus. Eu quero, Senhor, consagrar as minhas finanças a Ti. Isso não é, irmãos, para se sentir. Isso é para se praticar. A sua consciência vai dizer, não, você precisa pagar as contas. Não. Eu preciso fazer primeiro para Deus. E eu estou consagrando. Aí você vai ver o dinheiro se multiplicando, a mão dele vindo sobre você, porque você está considerando como precioso o Senhor. Ora, nós lemos textos aqui que houve respeito ao homem de Deus, e aquelas pessoas tiveram coisas destravadas. Imagine, é direto. Dízimo e oferta é uma questão de princípio, irmãos, para se praticar. Vamos ver aqui, passa ao próximo, vamos ver aqui algumas definições, olha, definição de honra, só para você saber. Mostrar o quê? Consideração especial. Depois, tratar com distinção. Tratar como uma joia de grande valor. Eu vou ilustrar aqui para melhorar para você. Olha só o que é a honra. Passa ao próximo aí. Aquilo ali é um diamante. Quantos aqui já tiveram a honra de segurar um diamante na mão? Algumas pessoas aqui já, né? Agora, imagine você com um diamante grande, de 10 milhões de dólares. Pergunto para você, você vai deixar esse diamante jogado no quintal? Vai dar na mão de uma criança de 3 anos para ela jogar na parede? Vai deixar jogado no quintal, do lado da caca do gato? Vai deixar jogado na gaveta de talheres? Não vai não, é? Por que não? Porque é precioso. Porque é valioso. Você vai pegar, botar num pano, vai comprar uma caixinha, vai colocar dentro, glória a Deus, e vai guardar num lugar especial. A honra é isso aí. É tratar como uma joia de grande valor.
como algo especial, que precisa realmente ter o cuidado. Pastor, já ouvi de pessoas que pegavam as notas e ficavam passando as notas para entregar na igreja. E as mais novinhas, né? Conheço pessoas que não tinham como ofertar. Uma menina tinha um cabelo grande até aqui, queria participar, mas não tinha. Ela vendeu o cabelo. Isso é uma oferta, irmão, que chama a atenção de Deus. Sinceramente, ela vendeu o cabelo para ofertar na igreja, porque queria participar, sempre quis, mas nunca não tinha chance. Ela falou: eu tenho meu cabelo, que há anos eu cuido, eu vou vender e vou. Honra. Glória a Deus. Passa ao próximo. Veja, pode voltar, por favor. Para a gente finalizar aqui, essa aqui é a viúva de Serepta. Uma mulher que creu na palavra de um profeta, quando tinha a última refeição para fazer, e tinha um filho. Em Israel, os dízimos era para sustentar os órfãos, as viúvas, custear as festas fixas e os levitas. Estávamos vivendo num período de fome naquela região. E o profeta chega na casa dela, ela está indo buscar lenha para fazer um fogo, para fazer a última refeição. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o profeta chegou e falou assim: faz primeiro para mim. Qualquer um que é contra a prosperidade financeira de alguém tem esse sentimento. Eu não sei de onde veio. E ao olhar ia dizer assim: não, Elias, você está errado. Era para você trazer uma feira para essa mulher. Ela é viúva, Elias. Ela não recebe o Bolsa Família. Ela não recebe, não é aposentada pelo INSS. Era para você, Elias, trazer para ela. Alguém ia dizer: é a última refeição da mulher. Toma vergonha na cara, Elias. É interessante, porque Elias precisava do que ela tinha, e ela precisava do que Elias tinha. Elias tinha a palavra. E se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo na sua vida. Uma palavra. E Elias liberou a palavra. Agora, tem palavra, pastor Jacques, que a gente libera, cai no chão. O chão é de concreto. As sementes caem no chão de concreto. Aquela mulher era uma boa terra. Por isso Jesus disse: havia muitas viúvas em Israel na época do profeta Elias, mas ele foi visitar a Serepta de Sidom. Deus te trouxe nesse culto aqui, porque você é boa terra. Aquela mulher acolheu aquela palavra e fez primeiro para o profeta. Veja, por que o primeiro é importante, irmãos? Porque quando você dá importância primeiro para as coisas de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. A palavra de Elias entrou no coração daquela mulher, ela deu respostas. Ouvir a palavra de Deus e não responder significa que você não ouviu direito. Porque existe o ouvir e o ouvir. Você pode ouvir, sair aqui, mas o ouvir aqui é diferente. Quem quer receber um ouro aí? Voltaremos para a viúva já já.
Os fariseus não reconheceram que Jesus era o Messias. Um homem cego em Jericó, sem olhos, reconheceu que Jesus era o Messias. Um cego que não tinha olhos conseguiu reconhecer Jesus como Messias. Ele grita Jesus por um nome messiânico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso chamou a atenção de Jesus. E ele vinha gritando com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi. O chama pelo nome messiânico. Reconhecia a messianidade de Jesus. O cara sem olhos e os fariseus com olhos não conseguiam entender. Porque os olhos principais, o olho principal que nós temos é o olho do coração. Aquela mulher estava com os olhos do coração abertos, por isso ela foi visitada. E ela viu o milagre acontecendo. Imagina só, irmãos, você ter na sua mão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Você jogar na botija para misturar e quando você arriar, encher de novo. E você, no outro dia, você começa a fazer de novo. Quando você pensa que está acabando, quando você arreia, enche de novo. E aquilo acontece por mais de 3 anos. Aleluia. Uma semente lançada. Aleluia. Uma semente de honra lançada inaugura para você uma temporada de favor divino. Aleluia. E Deus, nessa manhã, Ele nos fala sobre sementes que precisam ser lançadas. Não falamos apenas em questões financeiras, mas falamos na sua própria casa. Se você é um filho, semeie honra na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Nossa, como eu gostaria de ter a mente que eu tenho agora, quando eu convivia com a minha mãe e era um adolescente, e era um jovem. Como eu gostaria de voltar atrás e poder honrar muito mais ela e meu pai do que eu fiz. Mas eu não tenho uma máquina do tempo para voltar. O que eu tenho para dizer a você: honre enquanto eles estão perto. Porque depois que partirem, não tem como você fazer mais nada. As sementes, irmãos, que temos que lançar, precisamos lançar aqui e agora. Não sabemos como vai ser o nosso amanhã. O que podemos fazer é lançar as sementes que o Senhor requer. Cada um de nós podemos consultar a nossa consciência. Seja mulher, honrar seu marido. Seja filhos, honrarem seus pais. Seja você honrar a Deus na sua própria vida. Seja você consagrar as suas finanças ao Senhor. O mais importante é que você o faça. Tem um tipo de honra que é a pior honra que você pode rejeitar. A oferta que Deus te deu de salvação. Enviando o seu filho para morrer no seu lugar. Ele está honrando você. Ele envia uma mensagem através do sangue do seu filho. Você é especial. E Ele quer comprar você. Para a transação ser feita, você precisa aceitar o sangue dele. Aleluia. Quando você assim o faz, você está dizendo: valeu a pena, Jesus. Você tem entregue sua vida por mim. Eu aceito essa honra que você me deu. A pior desonra que se pode ter é rejeitar o sangue do seu filho.